A igreja, ela foi repartida em 7 períodos. O período de Laodiceia é o último período e é exatamente nesse período que nós estamos vivendo. Existem algumas características muito importantes daquele local que nos reflete o porquê esse nome, o porquê Deus colocou aquela região para nos mostrar algo que aconteceria nesse tempo. Antigamente, essa cidade ela chamava Dióspolis e é a cidade onde cultuava aquele deus que chama Zeus. Antíope Epifânio conquistou aquele local e aí a sua esposa chamada Laodice quis ser homenageada colocando o nome dela naquela cidade. Porém, os habitantes daquela cidade não queriam isso. Então, o que é que aconteceu? Aí Antíope, ele teve uma bela ideia. Ele começou a adular aquelas pessoas e começou a falar para elas: eu vou trazer muito dinheiro para cá, eu vou arrumar tudo, mas em troca eu quero tirar esse nome, quero colocar o nome de Laodiceia para homenagear a minha esposa. Então aquelas pessoas que eram super religiosas, que adoravam o Deus deles, aí caiu a ficha e eles entenderam que eles adoravam mais o Deus Mamon, sabe? O dinheiro mesmo. E ele começou a organizar aquela cidade, começou a prosperar financeiramente aquela cidade, trocou o nome e homenageou a esposa dele. Agora, aquela cidade ela tinha algumas características. A primeira característica é que era uma cidade que tinha águas mornas. Elas tinham águas térmicas. Então a água térmica ela é muito boa para muita coisa, mas quando você toma uma água morna, você tem vontade de vomitar, não é isso? A outra característica dessa cidade é que ela vendia uma lã negra que era muito cara, mas muito cara mesmo. Então quando as pessoas queriam falar que elas eram ricas, elas compravam essa lã negra e mandavam fazer roupas, porque era vendido só em Laodiceia. E a outra coisa interessante em Laodiceia é que o primeiro oftalmologista, uma escola para ensinar sobre isso, foi criada lá. Então, assim, todo mundo que precisava de alguma coisa para o olho ia para essa cidade. Então, aí conhecendo um pouquinho da cidade, a gente consegue entender mais o porquê das coisas escritas aqui em Apocalipse. Ele fala assim em Apocalipse 3:15: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Por isso ele colocou o nome de Laodiceia. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É claro que ele não está falando daquelas águas termais, não é? Ele está falando de uma pessoa que é fria, que ainda não conhece a palavra de Deus, ou uma pessoa que é quente, uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Mas uma pessoa que é morna é uma pessoa que já conheceu a palavra de Deus, ela já foi quente e ela foi esfriando. Ele está falando do esfriamento da igreja. Aí ele continua assim, olha: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O esfriamento da igreja chama apostasia. A apostasia é quando uma pessoa conhece Deus e aí ela começa a olhar para outra coisa que não é Deus e ela acha que isso é Deus. Então ela passa a deixar o caminho certo e começa a seguir aquele caminho errado que ela apostou que fosse Deus. Mas por que aconteceu a apostasia? Porque na verdade o coração dela estava pronto para adorar qualquer coisa, menos Deus. Porque para adorar Deus, a gente precisa morrer para si mesmo, matar nossas vontades. Não é assim? É uma troca de vida. Jesus morreu para nos dar vida. Mas você sabe que não tem como a gente ter a nossa vida e a vida de Deus. Então nós temos que morrer também para nós mesmos para ter a vida de Deus. Quem ainda não morreu para si mesmo
ele é um forte candidato à apostasia. E hoje existem vários ventos de doutrina. Eu não preciso explicar os ventos de doutrinas aqui, porque são dos mais malucos possíveis, não é? Mas existem também heresias muito sutis, frases quase completamente bíblicas, mas que no meio colocam uma partinha que não é bíblica e muda totalmente aquela situação. Então nós temos que tomar cuidado com essas pessoas, porque nós estamos no tempo onde o Deus das pessoas é Mamon. Mamon é dinheiro. Eu já vi pessoas no púlpito falando assim, por exemplo: olha, vocês precisam entregar tudo para o Senhor. Entregue tudo para o Senhor. E no caso, o Senhor é aquela pessoa que está no púlpito, porque é Ele que vai usufruir. Entende? Então cuidado, porque vocês estão escutando uma coisa e a pessoa que está falando essa coisa que você está escutando, ela está fazendo outra. Ela está mandando você entregar para ela receber. Entende isso? Ou se não, assim, venham com fé, dê 10 que o Senhor vai dar 100. Olha, o evangelho não é uma loteria. Ele não é uma loteria. E aí eles colocam as pessoas que realmente ganharam para testemunhar lá na frente, ou inventam coisas, e as pessoas que não ganharam nada ficam assim: nossa, eu acho que eu não tive fé. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já viram uma lotérica? Você já reparou numa lotérica? Eles colocam assim quando alguém ganha o prêmio: aqui tal, uma pessoa ganhou. Mas eles não colocam quantas pessoas perdeu. Porque para aquela pessoa ganhar, quantas perderam? Isso eles não colocam. Eles colocam só quem ganhou. A mesma coisa está sendo dentro das igrejas. As pessoas que vão barganhar com Deus e às vezes ganham alguma coisa, eles chamam lá na frente para testemunhar. Mas por que eles não chamam o resto das pessoas para testemunhar que não ganharam? Sabe por quê? Porque eles falam assim: quem não ganhou, não teve fé. Agora eu te pergunto, se a fé é movida pelo amor, essa fé foi movida por amor a quem? A Deus ou a Mamon? Não é engraçado como a igreja de hoje também está trocando o nome? Naquele caso, trocaram o nome por Laodiceia, não é? E nesse caso, a igreja está trocando o nome por Mamon. É a mesma coisa. É abrir mão daquilo que é eterno por aquilo que é transitório. Vocês conhecem a história do pão e circo? Dá pão para o povo e circo que eles ficam. E é isso que virou a igreja hoje. A igreja que eu falo, a falsa igreja, não é? É tanto entretenimento, que as pessoas não param para pensar se ali está Deus, sabe? Se ali está se manifestando Deus. O problema é que se a gente não estiver no caminho certo e não conhecer a verdade e não for liberto, o fim das coisas não vai ser vida e vida eterna. Vai ser morte. É um caminho de morte. E é isso que Deus fala na palavra. Hoje estamos no tempo de Laodiceia. Precisamos tomar muito cuidado, precisamos ser muito firme, falar muito não, dizer não para todo esse entretenimento onde a gente pula, grita, rola no chão, levanta e está da mesma forma. Você quer saber se você está avançando com Deus? Você precisa estar avançando na sua própria morte, na morte da sua carne, abrindo mão de tudo, dando a outra face, pagando quem você deve, calando a boca quando não é para falar, amando as pessoas como Jesus nos amou. Cuidado, amados, preste atenção em tudo que vocês ouvem. Não adorem outro Deus além de Jesus. Busquem na palavra, leia os 4 evangelhos, 270 vezes se for necessário. Lá é descrito quem é Jesus Cristo. Depois que você entender quem é Jesus, aí você vai ler as cartas de Paulo, de João, aí você vai ler as cartas, porque você já conhece bem Jesus Cristo. Aí você vai entender o que é que Paulo fez com aquilo que ele entendeu de Jesus, o que Pedro fez com aquilo que ele entendeu de Jesus, mas você precisa conhecer em primeiro lugar a Jesus Cristo. Os dias são maus, as pessoas são más, e a maioria das pessoas que dizem que são cristãos não são, são maçons.
Cuidado. Observa a tua igreja. Se ela foi fundada enterrando uma Bíblia primeiro. Isso é a maçonaria, amados. Tenham cuidado. Preste atenção nos simbolismos. Porque eles não vão embora com Deus. Eles têm outro Deus. E eles estão abrindo igrejas para tirar pessoas do caminho certo. Meia verdade é uma mentira inteira. Fiquem com Deus.